4h30 da manhã, a gente já marca, a equipe chega, você chega umas 4:45, eu chego até 5, a gente já inicia tudo. Tô com o Danilo hoje aqui, pente pra mim, Ivan. E o Danilo, 36 anos, ele já é um paciente que já faz tratamento clínico comigo, tem uma queixa de um recuo aqui da linha frontal, aumento das entradas, mas a principal dele é a região aberta aqui atrás, chamado de vértex ou coroa, que é onde a gente traz a maior necessidade de cobertura pela queixa dele ser prioritariamente a região posterior. Tem uma área doadora de média densidade, em algumas áreas laterais, aqui, até de baixa densidade. Mas, dentro do nosso planejamento, uma quantidade suficiente de fios para fazer uma cobertura boa tanto da região anterior quanto da região posterior. É interessante, tem uma característica interessante aqui na testa dele, que ele também tem uma abertura um pouco lateralizada da testa. A testa não é só, Danilo, eu vou te mostrar uma coisa. A sua testa, ela não é só alta aqui, a gente vai reduzir, mas ela não é só alta aqui, ela é um pouco larga nessas duas distâncias aqui, ó, tá vendo? A gente tem uma característica na região anterior, que a testa não é só alta, mas ela também tá mais larga. Essa área, quando a gente olha de frente, a parte horizontal, tem a distância de uma têmpora, a gente chama de distância bitemporal, um pouco alargada, que traz um aspecto de testa em widescreen, que a gente chama. Ela não é alta só, ela é um pouco larga e a gente tem como fazer esse enquadramento e reduzir de maneira harmônica, dentro dos critérios de naturalidade que a gente usa para entregar um transplante. Então, nessa situação, eu tenho que trabalhar com um recuo dessa região mais para frente. Na verdade, é trazer essa região de fios que estão aqui na têmpora um pouquinho mais para dentro e um pouquinho mais para dentro aqui, entendeu? Sim. Isso vai fazer com que sua testa não fique com essa distância muito acentuada. E é pouca coisa que já dá um equilíbrio bom. É como se estivesse fazendo um enquadramento, que vai ficar mais ou menos assim, ó. Eu vou marcar. E depois que eu marco, eu te mostro, você aprova e a gente faz a marcação definitiva. Franze a testa para cima, solta, morde um dente no outro, solta, morde de novo, solta. Começa já a aparecer a área que a gente vai fechar, tá vendo? Lembrar que aqui também esses corredores laterais aqui, ó, tá unindo a entrada à coroa, tá vendo? Também são áreas para a gente trabalhar, ó. Essa região. Quando eu era moleque, na escola, eu tinha compasso e eu detestava usar aquilo. Eu achava que eu nunca ia usar compasso porque ia ser médico, né? Ó, o dia inteiro compasso na mão, agora eu preciso usar ele certinho. Compasso serve para a gente fazer as medidas de um lado iguais às do outro. No caso aqui, a gente tem os pontos fixos e o compasso vai me levando essas referências de um lado para eu fazer idêntico ao outro. Não que nós tenhamos que colocar cabelo totalmente simétrico, mas claro que tem que estar com uma posição muito próxima um lado e do outro, não idêntico. A gente fala que uma entrada não precisa ser idêntica, irmã gêmea da outra. Pode ser irmã gêmea, mas não idênticas, tá? Então a gente tenta equilibrar os dois lados, 1 milímetro, 2 de diferença não faz mal. Até porque nossos olhos são diferentes um do outro, a orelha é diferente. Então esses pontos a gente não tem problema de ter um pouquinho de desigualdade e assimetria, mas tem que ser de leve, né? Não pode ficar muito diferente, não. Coloco fios um pouco abaixo e um pouco acima dela, para não ficar uma coisa linear, né? Parece que fez a colocação dos fios totalmente de maneira retificada. Não, a linha frontal ela tem um movimento de fios de mais fininhos para os mais grossinhos. Então é bem... Parece que está retificado, ó, vai ficar bem retinho. Não, não vai ficar bem retinho. A gente dá um movimento depois, tá?
aqui, ó, aberta, a gente chama de rampa lateral ou lateral ramp em inglês. Ou eu chamo para as meninas lá em cima, né, Van? Corredor, né? Olha o corredor. Essa região aqui, ó, que começou a afinar e ela conecta a entrada até a coroa. É uma região que precisa abordar um pouquinho, não em grande densidade de volume, cabelo. Aqui é mais para colocar um entrefios, que a gente chama, mas para não deixar com essa região meio ralinha. Tá? Aqui a gente está marcando a coroa. Essa coroa é a queixa principal, então a gente vai dar uma importância grande para ela, tem um afinamento importante de fios. Já está em tratamento, então esse ganho de volume que tem aqui já é do tratamento clínico e ainda está longe de ficar com uma cobertura legal. A coroa, a gente não cobre 100% no transplante. A gente chega a 80%, às vezes até 90% de cobertura. Por quê? Mas por que não cobre tanto? Porque a coroa ela tem uma força de fuga de fios. Sai do redemoinho e cada um vai para um lado. É cada um por si, a gente fala. Coroa não tem aquela amizade dos fios, fala assim, ó, vamos todo mundo para o mesmo lado, que a gente ajuda a fazer uma cobertura maior. Tem sobreposição, tipo telha. A telha vai tudo do mesmo lado. Uma ajuda a outra a cobrir, né? Redemoinho é cada um por si. Fio para direita, para esquerda, para cima, para baixo. Então tem uma força de cobertura que não é confluente, ela é divergente, na verdade. Então isso faz a cobertura ter um pouco mais de dificuldade. A gente intensifica, coloca bastante, mas sabe, aquele redemoinho um pouco mais clarinho sempre acontece. Eu tenho 2 cirurgias, minha coroa é muito fechada, mas eu posso falar que é 90%, entendeu? A gente vai fazer o máximo, tá bom? Sempre buscando o máximo que a tua área doadora permitir e que o teu cabelo tiver capacidade de cobrir. Porque se fosse fazer o redemoinho do Vini, eu ia cobrir na primeira cirurgia dele. Porque o cabelo do Vini, você põe um cabelo dele que vale por 10 meu e seu. Porque tem cabelo que cobre muito, cabelo crespo cobre muito. Mas o nosso, eu e você, a gente tem cabelo fininho. Que é cabelo que, mesmo dando minoxidil para ele, eles ainda são finos, né? Então agora, com a marcação concluída, a gente faz as orientações para amanhã, peço para entrar em jejum, né? A cirurgia tem sedação anestésica, então a gente pede para entrar em jejum a partir das 10 da noite. Vir com uma camisa de botão, que no final da cirurgia a gente possa vestir o paciente e não passar pela cabeça, porque se passar uma camiseta pela cabeça, os folículos podem se movimentar. Então a gente pede para o paciente vestido com uma calça confortável, uma camisa de botão mesmo, e 4h30 da manhã a gente já marca, a equipe chega, você chega umas 15 para 5, eu chego até 5, a gente já inicia tudo. O folículo do paciente foi medido, então eu tiro o folículo, eu analiso esses folículos para fazer a customização da minha lâmina. Dá uma olhada aqui, você consegue chegar de perto? Essa é a lâmina que a gente faz, as incisões, ela tem 0,7 milímetros, ou seja, é como se fosse a ponta de uma caneta. Antigamente tinha lapiseira 0507, né? Essa é a lapiseira 07. É isso que a gente usa para fazer os furinhos, chamados de incisões, e que, por uma consequência óbvia, a cicatrização é muito rápida, né? Já que você faz microfurinhos, tanto para extrair folículo como para implantar. É por isso que o pós-operatório também é indolor e por isso que a cicatrização não deixa marcas, né? Fala, puxa, a gente corta nessa técnica FUE, corta o couro cabeludo, só que corta tão pequeno que tem uma retração ali logo da pele e cicatrização sem deixar marcas, sem deixar cicatrizes. Agora a gente vai realizando as pré-incisões, já com anestesia local, fazendo movimento irregular, que faz com que a gente tenha uma hairline totalmente natural. A disposição dos folículos aqui vai vir de acordo com o ângulo, direção, né, inclinação
e a profundidade que eu programei. Olha só, enquanto eu estou fazendo incisão aqui, a Amanda está me seguindo com os contadores. Fala, Amanda, é fácil fazer isso daí? Não, a gente precisa ter uma sincronia, né? De acordo com as incisões do doutor. A cada incisão dele, a gente vai acompanhando pelos contadores. Não pode tirar o olho, né? Não, é o tempo todo focada mesmo no que ele está fazendo aí, para poder acompanhar e não perder, né? A gente fica aqui umas 2 horas, 1h30, 2 horas, fazendo incisões, e a Amanda contando exatamente o número de incisões, porque no final a gente vai ter que coletar folículos. Se eu tirar aqui se eu fizer 5.000 incisões e ela contar ali, depois dessa fase a gente vai extrair 5.000 folículos, exatamente o número de folículos que eu preciso para cobrir toda essa área calva onde foi planejada a cirurgia. Então agora eu estou fazendo aqui os recessos temporais, eu já fiz o contorno, esse contorno ele é a hairline que eu falo do triângulo temporal, então tem irregularidades aqui. O segredo dessa região é a gente sempre fazer um ângulo baixo e a direção eu não levo para frente o fio, eu trago para a região auricular. Então eu trago em direção à orelha, ou às vezes eu inverto até um pouco e trago um pouquinho mais para retroauricular. Detalhezinho que a gente vai trazendo as incisões e olha o ângulo que eu estou entrando. O ângulo é de 5 a 10 graus, praticamente a lâmina escorre sobre a pele. Densidade média para baixa, você tem que fazer um estudo aqui da região temporal para decidir qual é a densidade que você vai colocar. Essa densidade aqui tem que ser compatível aqui também. Claro que pode ser um pouco menor na hairline do recesso, mas você tem que fazer compatibilizar o tipo de fio, de cor, ângulo, direção, densidade, de acordo com a área temporal. A gente chama de estudo de área temporal para desenvolver o projeto do triângulo temporal.